racionais. O conjunto dos números racionais pode ser representado pela letra Q. É a letra Q maiúscula, certo? O número racional é o resultado da divisão com números inteiros. Lembram dos números inteiros? São os positivos, os negativos, certo? Bom, nós podemos representar, então, o número racional dessa maneira, ó. A dividido pelo B, sendo que o B não pode ser zero, ele tem que ser diferente de zero. Lembrando que o A, né, que fica aqui em cima, no caso, ele é o numerador e o que está aqui embaixo é o nosso denominador. Bom, podemos escrever o número racional da seguinte maneira. Em forma de conjunto, a gente pode representar o número racional assim, ó. A sobre B, tal que o A e o B são números inteiros, e o B tem que ser diferente de zero. Não tem como colocar o número direto aqui, porque vocês vão ver que os números racionais são muitos números. Eles podem ser os naturais, os inteiros, né? E outros também, que a gente vai ver a seguir, tá? Porque ele é qualquer divisão de inteiro, né? Para a gente entender um pouquinho melhor, nós vamos ver com exemplos, com números, tá bom? O primeiro é 10 meios, ou 10 dividido por 2, que é o 5. Bom, se ele é uma divisão de números inteiros, o resultado, eu posso dizer que é um número racional. Mas ele também é um número natural, né? Então, neste caso aqui, o 5, ele é um número natural e também racional. Menos 8 quartos dá menos 2. Então, menos 2, eu posso dizer que é um número racional também. Além de racional, ele fica também no conjunto dos números inteiros, né? 10 quartos. Bom, 10 quartos vai dar um número com vírgula, um número decimal exato. É como se eu tivesse 10 reais dividido em 4 pessoas, daria 2,50 para cada uma, né? Então, eu digo que esse número é um número decimal exato. 1/3, né? O número 1 dividido em 3, se a gente fizer a conta, vai ver que vai dar um número desse tipo aqui, ó, com infinitas casas decimais. Porém, este número aqui, ele tem infinitas casas decimais, mas com repetição, com um período. Eu chamo esse número de decimal não exato ou uma dízima periódica, porque ele repete, né, uma frequência, um período aqui depois da vírgula, tá bom? É um número racional também. E se esse número, né, que ele pode ser escrito em forma de fração, no caso 10/3 deu 4, esse mesmo 4, ele é resultado de uma raiz quadrada de 16, vejam que é o mesmo resultado. Então, todas as raízes exatas, que também podem ser escritas em forma de fração, eu posso dizer que também são números racionais. Então, vejam, pessoal, que números racionais, eles estão também nos números naturais e nos números inteiros. Lembram dos naturais? É o primeiro conjunto numérico que a gente aprende na escola, né? Depois vem os números inteiros, que são os naturais, mais aqueles negativos. Lembram? Podemos representar, então, da seguinte maneira. Os números racionais é um conjunto numérico bem grande. Ele abrange tanto os inteiros, que são os positivos, né, os naturais, o zero e os negativos, quanto aqueles números decimais, que são os decimais exatos, né, e as dízimas periódicas, ou decimais não exatos, certo? Esse tracinho em cima indica o número que está sendo repetido. Neste caso aqui é o 7, aqui é 894, né? Que ele vai continuar depois da vírgula se repetindo, tá bom?
Aqui, pessoal, tem alguns exemplos com números dentro dos conjuntos. Então, começando por esse menor aqui, que é os naturais, ó. Depois vem os inteiros, que além dos naturais, ele tem aqueles negativos, né? Depois, ficam os outros números, são aqueles em forma de fração, ou em forma de decimal exato, ou em forma de dízima periódica, certo? Daí eles ficam nesse espacinho aqui, ó, porque eles não se encaixam nem aqui, nem aqui, tá bom? Percebam que o conjunto de números racionais é um conjunto muito grande. São muitos números que pertencem para esse conjunto, né? Para a gente testar se a gente entendeu, aqui tem vários números, ó, pessoal, estão vendo? São vários números todos separados por ponto e vírgula, certo? Então, nesse espaço entre o ponto e vírgula, tem os números, tá? Que eles podem estar em forma de decimal, de fração, de dízima, tá? O que eu quero? Que vocês coloquem dentro do nosso conjunto, colocar no lugar certo, tá bom? Quem são os naturais, os inteiros, quais que não se encaixam aqui que eu teria que colocar aqui. Tentem fazer, né? Parem o vídeo, tentem fazer e depois confiram com a próxima tela que já vai ter o resultado, tá bom? Aqui está. Então, daqueles números, aqui estão os que resultam em número natural. Aqui vai dar 3, aqui vai dar 3, aqui vai dar 5, 7. Aqui estão os negativos inteiros, né? Menos 2, menos 7, aqui vai dar menos 5. E aqui estão aqueles em forma de fração, decimal exato, dízima periódica, certo? Daí eles permanecem nessa parte aqui do conjunto, tá, pessoal? Então, eu quis nesse vídeo mostrar que é um número racional, da onde que ele é originado, né? Como ele se origina, os diferentes tipos de números, né? Que podem ser racionais, como se classifica nos conjuntos, tá? Nos próximos vídeos, nós teremos as operações, como se calcula os números racionais, né? Em forma de fração, em outro momento a gente vai ver também em forma de decimal, tá bom? Espero ter contribuído, tá, gente? Muita dedicação, foco nas atividades e até a próxima!